Bom dia, caro amigo, bom dia, cara irmã, que Deus esteja te abençoando. Mais um dia de quarentena e nesse dia de segunda-feira nós estamos aqui para refletir sobre a vida. Falando sobre isso, eu quero dizer a você que olhando para a realidade hoje da vida, algo tem me inquietado bastante. Há uma inquietude no meu coração e uma angústia pelo que tenho visto e ouvido. Meus irmãos, nós vivemos numa grande selva. E essa selva está cheia de sons estranhos. E nós precisamos lidar com todos eles, saber conhecer todos eles. Por caso contrário, nós estaremos perdidos. Nós estaremos desnorteados. Nós estaremos sem direção. E é assim que muitas pessoas têm vivido. Eu vejo pessoas hoje que elas não defendem o ideal político, ela não defende um partido, elas não abrem-se para um debate, para uma discussão, elas estão se gladiando, elas estão se ofendendo, elas estão brigando, não é um debate, não é uma discussão, mas é brigas e brigas feias. Nós temos visto pessoas que onde passa sai ferindo, causando um estrago muito grande, não age com ponderação, não age com inteligência emocional, não age com prudência. Meu irmão, pessoas têm destruído relacionamentos, amizades de muitos anos. Pessoas têm colocado a comunhão, muitas vezes, da sua igreja, se tornado hostil. Nós temos visto famílias que estão aí machucadas, feridas, divididas, não muitas vezes, já não é mais pelos partidos, mas agora é por questões pessoais, e ninguém hoje pode conversar mais nada, ninguém hoje pode falar mais nada. Se tornou um ruído na comunicação. É provável que a gente deve entender que não existe mais diálogo, não existe paciência para ouvir o outro, porque diálogo, irmãos, não é monólogo, diálogo é uma discussão, é uma via de mão dupla, onde eu falo, você me escuta e você pondera sobre as minhas palavras, eu ouço você, você pondera sobre as suas palavras, e aí nós vamos chegar a um denominador. E se cada um dizer assim, de fato eu vou defender isso aqui, você vai defender isso aqui, a amizade continua, porque ninguém ofendeu o brio, porque ninguém mexeu no caráter. E o brio é uma das coisas mais sagradas para Deus, porque é a tua alma. E isso é uma das coisas mais... Por isso que Jesus disse, olha, se alguém ferir você, a lei diz, se alguém ferir você no físico, você é réu de juízo. Eu, porém, vos digo, se alguém proferir palavras insultosas a você, você é réu de juízo. Aquela pessoa será réu de juízo. Então, queridos, a alma, ela tem algo muito importante para Deus. E as pessoas têm ofendido. É como uma tábua que as pessoas vão batendo prego, sabe? E depois, quando você arranca os pregos, você olha para a tábua, ela está cheia de furos. Assim tem sido as pessoas agindo imprudentemente. Tem deixado muitos furos na família, muitos furos no meio religioso, muitos furos nas amizades desde a infância. E aí existem coisas que são reparáveis, existem coisas que são quase reparáveis, existem coisas que são irreparáveis. Por isso, meu irmão, Jesus nos chama a aprender com a cobra, que é um bicho peçonhento, e aprender com a pomba, que é uma ave simples. E ele diz o seguinte, Mateus 10:16, ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como a pomba. Prudente como a serpente e simples como a pomba. Jesus, ele está orientando os discípulos. Jesus chamou os discípulos, e nós somos discípulos de Jesus. Todo cristão é discípulo de Jesus. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. E Jesus chamou os discípulos e os enviou. Mas antes de os enviou, Jesus os instrui. Jesus os orienta. Jesus os adverte. De quê? Que eles vão estar no meio político. Vão existir religiosos. Vão existir a política romana. Vão existir a política religiosa. Vai existir as pessoas, o povo comum, o povo simples. Existir partidos, ideologias. Tudo isso vai existir. Que vão se opor a ele. Mas ele diz aos seus discípulos, orientando e os instruindo: sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Agora eu percebo, a prudência aqui, prudência vem da palavra latina prudentia, ok? Que quer dizer previdência, previsão, sabedoria, ciência, inteligência. Ou seja, eu vejo muitas pessoas hoje que ela não usa, ela tem até inteligência intelectual,
mas ela não tem inteligência emocional. Emocionalmente são desequilibradas, perde as estribeiras e causa estrago bastante. Mete bastante prego na tábua. Eu vejo pessoas, meu irmão, que não têm ciência do que está acontecendo. Eu vejo pessoas que ela não conseguem se ter uma previsão, ou seja, aquilo que Jesus falou, que a gente devemos fugir do abismo, porque um abismo chama outro abismo. Isso é uma previsão, você está vendo o que vai acontecer, saia fora, meu irmão. E aí Jesus diz, dentro dessa prudência, Jesus diz que a gente precisa ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Ou seja, dois animais totalmente distintos, ok? A serpente. Alguém já viu serpente se expondo ao perigo? Você vê que a serpente, ela vive dando botada em todo mundo por aí? Não, a serpente age na hora certa, no momento certo. Elas estão escondidas, ok? E aí ela vai lá, quando ela quer uma presa, está com fome, ela vai lá, no momento certo, na hora certa, ela dá o seu bote. Mas ela não vive se expondo ao perigo, ok? Por isso que Jesus disse que nós devemos ser prudentes como a serpente. E do outro lado nós temos a pomba, que é um animal simples, sem maldade, certo? Que não causa ameaça para ninguém. Se a serpente ela causa ameaça, a serpente não causa ameaça a ninguém. A serpente, não, a pomba não causa ameaça a ninguém. Você vê que elas estão aí nas praças, próximo a você, em tudo que é canto estão voando, porque ela não causa ameaça, ela é simples. Aqui, o que Jesus quis dizer com isso? Tenha um ponto de equilíbrio. Seja prudente. Seja simples. Tenha um ponto de equilíbrio. Saiba lidar com as situações. Tenha muito cuidado. Pondere suas ações. Pondere suas palavras. Se policie. Veja se você não está ferindo e machucando pessoas que não têm nada a ver. Veja que você não está cego na tua visão, na tua pessoa, e você não consegue mais dialogar. Talvez se tornou insuportável o diálogo. Quando se fala em qualquer outra realidade política, segmento político, talvez se tornou insuportável para você. E isso tem sido mal na sua casa, isso tem sido mal para você, você não tem tido paz em teu coração, você não tem tido paz na igreja, você não tem tido paz com a tua família, com teus amigos, com ninguém. Veja se você não está perpassando os limites da sensatez. Meu irmão, Jesus disse, sede simples seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Infelizmente, esse é o cenário que nós temos vivido, mas que possamos aprender com a prudência da serpente e a simplicidade da pomba. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.